Bom, boa noite então para todos. Que Jesus, nosso Mestre, abençoe e envolva a todos nós que aqui estamos nos dois planos da vida. É para mim uma alegria estar aqui pela primeira vez, esperando trazer algumas reflexões que possam ser úteis aos que aqui estamos, para que sigamos vida fora, sempre com mais inspiração, com mais força, com mais resiliência ante os deveres que nos cabem e que a doutrina espírita vai nos descortinando. E como temática para a nossa reflexão nessa noite, aproveitando a ocasião da época do ano, muitas vezes somos chamados ou como que impelidos a refletir sobre a cena do Natal, sobre o acontecimento em torno da vinda de Jesus a este mundo. Cena esta inolvidável que vem sendo recapitulada, relembrada ano a ano há mais de 2000 anos. E há um motivo naturalmente para isso. Não é simplesmente um fato histórico o que nós temos ali. Cada acontecimento em torno de Jesus está repleto de simbolismo, está repleto de uma mensagem libertadora, esclarecedora, que desde que a saibamos encontrar e acessar, certamente há de nos servir ainda hoje, passados mais de 2000 anos daquela noite inesquecível. E é esse o nosso intuito, então, recordando uma mensagem muito interessante do espírito Irmão X, Humberto de Campos, por meio do Chico Xavier, em que ele reflete sobre o simbolismo do Natal. Mensagem essa que está no livro Pontos e Contos, capítulo de número 37. Também se encontra no livro Antologia Mediúnica do Natal, que é uma compilação de mensagens sobre o tema do Natal a partir da psicografia de Chico Xavier. Então, mensagens de Meimei, de Emmanuel, Irmão X, André Luiz, os poetas. Então, um livro bem interessante para a gente ler, relembrar nessa época do ano. Então, essa mensagem chamada Natal Simbólico, ela é muito interessante. Eu me lembro a primeira vez que ali fiquei encantado com a beleza com que Humberto de Campos, na verdade, sendo ali como que um emissário de um benfeitor no mundo espiritual, ele ouvia esse benfeitor falar sobre o Natal lá no mundo espiritual e traz para nós essa mensagem, compartilha essa reflexão, mostrando como que cada acontecimento, cada fato ali, naquele contexto do nascimento de Jesus, ou um pouco antes, um pouco depois, cada fato encontra uma significação profunda. Ele começa, por exemplo, tratando do simples fato de o nascimento de Jesus ter se dado num período de recenseamento. Parece apenas um acontecimento histórico, no entanto, há uma significação profunda. O Cristo encontrará espaço para nascer em nós quando nós também estamos passando por um recenseamento. Isto é, questionando valores, metas, buscas, quando estamos fazendo um censo íntimo daquilo que realmente almejamos na vida, é aí que Jesus vai encontrando mais espaço para nascer dentro de nós. Então veja como que de algo aparentemente desconectado de nós outros, ou pelo menos apenas nos registros da história, de repente temos algo que faz um profundo sentido para a nossa vida hoje. Se não fizermos o recenseamento constante pelas vias do estudo, pelas vias da reflexão íntima, Jesus encontrará muito pouco espaço ou possibilidade de nascer dentro de nós. E assim ele segue falando sobre uma série de outros fatos, até que então o benfeitor encerra as suas considerações dizendo, olha, como podemos ver, o Evangelho de Jesus não é um livro para os museus, mas, antes de mais nada, um roteiro palpitante de vida. Não é o livro a ficar estanque na estante ou aberto lá sobre a mesa. Temos ali um roteiro palpitante, porque vivo, dinâmico para a nossa vida hoje. Sendo o Cristo guia e modelo, como a doutrina espírita nos apresenta, é imprescindível saibamos então conectar as suas lições imorredouras ao nosso viver de hoje, de agora, seja onde estivermos. Do lar ao ambiente da casa espírita, da rua ao ambiente do nosso trabalho profissional, em todos os locais somos convidados a expressar o Cristo, a partir da maneira pela qual agimos, a partir da conduta que adotamos. Então é sobre esse roteiro palpitante de vida que nós vamos buscar refletir. E especialmente
em torno de algumas figuras que passaram, digamos, à tradição cristã, aos séculos posteriores, como figuras interessantes envolvendo ali o nascimento de Jesus. Figuras essas que são mencionadas apenas no Evangelho de Mateus. Temos o Evangelho de Lucas, que é conhecido como Evangelho da Natividade, pelos relatos mais detalhados que nos traz acerca do nascimento de Jesus. Afinal de contas, a principal fonte de Lucas foi justamente Maria, a mãe de Jesus, por isso o Evangelho de Lucas tem tantos detalhes a mais. No entanto, no Evangelho de Lucas não há menção a essas personagens. Somente Mateus faz questão de mencioná-las. E aí, em torno delas, foram surgindo uma série de outras informações, digamos assim, que não estão propriamente no texto, sobre as quais precisaremos refletir. E também refletir, buscando entender essa mensagem mais profunda, a respeito daquilo que de fato está no texto, lá no registro de Mateus, no capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Alguns talvez já saibam quais são as personagens sobre as quais falamos, mas tratamos aqui daqueles personagens, daquelas figuras que ficaram conhecidas como os reis magos. E o que de fato está dito e o que não está dito no texto? É interessante fazermos essa análise, porque às vezes a gente vai replicando certas informações sem que de fato tenhamos nos detido no que ali está. É claro que essas informações adicionais também foram como que sendo transmitidas pela tradição cristã ao longo dos tempos, à medida que os tempos foram passando, foram sendo como que incorporadas a essas tradições. Mas vamos lá, alguns pontos sobre os quais geralmente nós conversamos quando se trata dos reis magos. Primeiro, eram eles reis? Eram eles magos? Qual é o termo de fato que está ali fazendo uma referência a esses indivíduos? Outro ponto, quantos eram os reis magos? Se a gente vai lá no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, em nenhum momento nós veremos a menção a 3 indivíduos. Então, a questão do número também é um outro ponto que nos cabe refletir. E mais, os nomes. Estão lá mencionados os nomes, geralmente? Né, os nomes que associamos a essas figuras são os nomes de Baltazar, Melquior e Gaspar. Embora ao longo da história, na Idade Média, tenhamos visto algumas outras proposições de nomes, mas geralmente se associa esses 3 nomes a essas figuras. Mas de onde vêm então essas informações? Vamos fazer aqui uma análise, limpando aí a informação que chegou até nós, para a gente se deter então naquilo que de fato está lá e tentarmos extrair a mensagem que mais nos importa. Então, de onde vem, por exemplo, a ideia de que eles seriam reis, ou qual a expressão que faz referência a eles propriamente? A palavra que se encontra ali, lembrando que os evangelhos foram escritos no grego koiné, que era o grego da época, digamos assim, um grego mais universal, um grego mais popular, mas a palavra que é utilizada para fazer referência a eles é uma palavra de origem persa, que foi, digamos, incorporada ali, e é a palavra, no plural, magi, que vem de magos, que é uma palavra de origem persa, que, naquele contexto, até em séculos anteriores, ali, da época, por exemplo, do Império Aquemênida, da época de Zoroastro, essa palavra fazia uma referência aos sacerdotes do zoroastrismo, também conhecidos, denominados, por exemplo, por Estrabão, né, que foi um escritor da antiguidade, os denominava como adoradores do fogo, ou mantenedores do fogo, porque nos seus ritualismos que eles exerciam lá na sua religião, eles tinham muitos desses rituais envolvendo o fogo, também o elemento da água e tal, de modo que eles eram conhecidos como esses adoradores do fogo. O que em si já é uma informação interessante, se pudermos acessar o seu simbolismo, porque ao longo da antiguidade, em muitas tradições espirituais, o elemento do fogo esteve associado ao espírito. Por exemplo, na própria tradição cristã, o que temos no Pentecostes? As línguas de fogo. O que a doutrina espírita vai nos falar a respeito? Senão que eram os espíritos ali se manifestando na forma daquelas línguas de fogo. Então, o elemento do fogo esteve associado muito ao elemento espiritual, até por conta da sua, digamos assim, natureza. Diferente da matéria bruta e densa, o fogo é algo mais diáfano, é algo menos palpável,
digamos assim. De modo que a gente já começa a entender que talvez essa palavra, magi, né, os magos, fizesse referência, na verdade, a espíritos com conhecimentos mais profundos acerca das questões espirituais. Como sabemos, existiam. Se a gente vai ao fantástico livro de Leon Denis, Depois da Morte, capítulo 1, quando ele trata da doutrina secreta, ele fala dessa doutrina que perpassou muitas tradições espirituais na antiguidade, doutrina essa que possuía os seus iniciados, que eram aqueles que tinham informações mais profundas que eram vedadas ao povo, à multidão. Então nós tínhamos, àqueles tempos, os círculos esotéricos com S e o esoterismo com X. O esotérico é aquilo que era mais interno, ficava adstrito ao círculo dos iniciáticos. Se a gente vai ao Egito, por exemplo, esses círculos de iniciáticos eram já em si mesmos monoteístas, ao passo que para o povo tinha a transmissão ali do politeísmo. Então, em várias tradições nós vamos ter esses chamados iniciados que tinham interações com o mundo espiritual já naqueles tempos. Aos tempos de Jesus, também vamos encontrar alguns grupos que já tinham essa interação mais ampla, digamos assim, com o mundo espiritual. Por exemplo, os próprios essênios, em alguns casos, né? Tem um livro muito interessante, psicografado por Eurípides Barçanufo, chamado A Grande Espera, em que ele fala um pouco dos essênios, do contato deles com o Cristo. Não que o Cristo tenha aprendido com eles, pelo contrário, desde jovem o Cristo foi ensiná-los, mas a gente vê como que eles já tinham uma compreensão da vinda de Jesus antes mesmo dele chegar, já o esperavam. Por quê? Porque tinham esse intercâmbio com o mundo espiritual. Algo similar a esses ditos magos, que lá de onde vinham, não sabemos exatamente de onde vieram, é apenas mencionado que vieram do Oriente. A tradição posterior é que disse que um veio lá da Babilônia, o outro veio da Síria, enfim, agora eu não me lembro exatamente os locais, um da Pérsia, mas o texto diz apenas que eles vieram do Oriente. Então a gente já começa a entender melhor o contexto do ponto de vista espírita, esclarecendo aí as coisas, as camadas humanas que a gente vai colocando. A gente poderia pensar então em espíritos encarnados, indivíduos com maiores conhecimentos espirituais que estavam informados da chegada do Mestre, daquele momento culminante para a história da humanidade. Assim como esse livro que eu mencionei de Eurípides, A Grande Espera, trata justamente disso, daqueles que esperavam já a chegada do Messias. E por que reis? O reis não está no texto. Foi uma adição, digamos assim, posterior, né? Alguns pais da igreja ali já começam a trazer essa ideia de que seriam reis. Depois, na Idade Média, ela foi sendo mais incorporada. Mas alguns estudiosos dirão que talvez ela derive do Salmo 72, que menciona que reis de outras nações viriam se prostrar ante o rei de todos os reis, ante o Messias. Então, talvez daí a associação entre magos e reis. O 3, por que do 3? Se não há menção numérica, não há menção numérica explícita, pelo menos, mas há ali uma menção numérica que, digamos, por associação, por interpolação, foi associada ao número desses indivíduos. O que é mencionado como sendo 3? Os presentes. Nós temos 3 presentes que foram ofertados: ouro, incenso e mirra. Do fato de termos 3 presentes, imaginou-se então que seriam 3 reis magos ou 3 magos. Mas, em verdade, poderiam ser 10 que ofertaram 3 presentes, poderiam ter sido 20, enfim. Então, o 3 deriva disso, não está lá propriamente no texto que eram 3 magos. E, quanto aos nomes, nós já mencionamos, também não estão ali citados, é uma adição posterior, especialmente ali a partir do século VIII em diante, alguns escritores cristãos começaram a fazer ou a traçar o perfil desses ditos reis magos, dizendo de onde vinham, nomes, etc. Mas essa é a informação que está ali para nós. O fato de que vieram esses sábios, digamos assim, esses homens, nem a informação propriamente que seriam homens está ali, né? Mas que vieram esses indivíduos do Oriente quando do nascimento de Jesus, já sabendo que ele estaria ali, e trouxeram então os seus presentes. Feito esse esclarecimento sobre o contexto, sobre a informação, vamos nos deter aqui mais propriamente no que nos interessa, no que está de fato lá, os presentes. O porquê dessa oferta dos presentes?
e qual a mensagem por detrás desses presentes. Já que, como foi dito lá, e foi nos trazido por irmão X, Humberto de Campos, cada gesto, cada acontecimento em torno da figura de Jesus tem uma significação profunda, o que representariam então esses presentes ofertados por aqueles indivíduos que, pelo menos em tese, dentro da concepção que nós traçamos aqui, teriam um conhecimento mais profundo acerca das questões espirituais, a ponto, inclusive, de saberem quem era aquele espírito que chegava e que estava ali oculto naquela simples criancinha, a magnitude daquele espírito que ali está. E os presentes lá mencionados são, portanto, ouro, incenso e mirra. E aí nós vamos nos deter aqui um pouquinho sobre a significação de cada um deles, naturalmente tentando trazer isso para o âmbito agora da nossa vida. Porque quando pensamos no Natal, ou mais propriamente na vinda de Jesus, é preciso entendermos isso, que a vinda dele foi em si o grande e o maior de todos os presentes de Deus à humanidade terrestre. E se assim ele se ofertou, se Deus nos presenteou com tamanha dádiva, é preciso de nossa parte exista a retribuição. Então agora nós nos figuraremos ali na condição daqueles magos a ofertarmos presentes para Jesus. Esses 3 presentes, na verdade, são posturas, são compreensões, são reconhecimentos que deveremos ter em relação a Jesus ou em relação ao presente que nos foi ofertado. E aí cada um deles vai ter uma significação. Começando pelo primeiro que está ali mencionado, que é o próprio ouro. O ouro, no contexto das Escrituras, ele sempre estava associado, muitas das vezes estava associado à questão da realeza. De modo que a oferta do ouro àquele infante, aquele bebê que ele estava, ao mestre, é, de certo modo, um reconhecimento da parte daqueles magos acerca da realeza de Jesus. Digamos, da governança de Jesus. Não só neste mundo como um todo, mas principalmente da governança do Cristo dentro de nós. De modo que, quando pensamos no gesto de ofertar o ouro ao Cristo, deveremos entender esse gesto nos seguintes termos. O que de mais valioso tem o Espírito a ofertar? O que é o ouro do Espírito, senão um sentimento? Ainda mais quando ofertamos um sentimento que agora se coloca a serviço desse Rei, que reconhece a governança do Cristo em nossa vida. De modo que a oferta do ouro representará da nossa parte o ofertar o nosso coração renovado e transformado, um coração, um sentimento agora disposto a tomar o Cristo como Senhor de cada uma de nossas deliberações, de cada um de nossos passos, de cada uma de nossas escolhas. Porque até aqui, quantas vezes quem governa aqui dentro, quem governa as nossas ações, ainda não são as nossas paixões, ainda não são os interesses mesquinhos, ainda não é o egoísmo, o orgulho, a vaidade. O grande esforço do Espírito em jornada de evolução é justamente alternar a governança do seu mundo íntimo. É entregando o seu mundo interior à governança de Deus, das leis divinas, que estão expressas no Cristo. Por isso que Jesus fala tanto no Evangelho de reino de Deus. O que ele quer dizer com o reino de Deus? Ele fala do Espírito em que Deus reina. Não o Espírito que serve mais a Mamon, que ainda serve a Mamon, que ainda serve às paixões, aos interesses, mas o Espírito que agora serve ao Criador, o que significa servir às leis divinas, expressas na consciência. Então, ofertar o ouro a Jesus é assumir para si esse compromisso de passar ou de deixar-se realmente conduzir por aquilo que Ele nos ensinou. Seja qual for a circunstância da vida, onde antes a paixão diria faça isso ou faça aquilo, o impulso, a precipitação, o egoísmo, a leviandade, é agora ouvir a voz do Mestre que nos convida a fazermos isso ou aquilo,
conforme nos convém espiritualmente, entendendo que de fato é ser livre. Não é simplesmente fazer o que se quer. Ser livre é entregar-se à governança do Cristo. Eu posso julgar-me livre não perdoando, para logo depois perceber que sou escravo justamente da ausência do perdão. Agora, quando me entrego ao convite, ao imperativo consciencial do perdão que o Cristo vai trazendo para o meu mundo íntimo, aí então encontro a verdadeira liberdade. Então, esse é o espírito, digamos, a mensagem do primeiro presente. Ofertarmos o ouro do nosso sentimento, do nosso coração a Jesus. É passarmos de fato a moldar a nossa vida, cada ação nossa, cada escolha mais devidamente pensada, refletida, entregarmos tudo isso à governança de Jesus. Entendendo que, à luz do Evangelho, também entramos numa outra dinâmica de grandezas, num outro quadro de valores. Porque no mundo, geralmente, o poder será medido pelo nível, pelo montante de servos que se tem, de recursos monetários que se tem, de influência ou de poder. Ao passo que, dentro da lógica do Evangelho, se faz rei o que mais serve. Se faz realmente grande, poderoso, aquele que mais se abaixa, aquele que mais se apaga para engrandecer a outras vidas. Então, ofertar ouro a Jesus é reconhecer também que precisamos nos nortear por um outro quadro de valores, em que a grandeza não é mais medida pelas coroas do mundo, pelos títulos do mundo, pelas fortunas do mundo ou pelo prestígio no mundo, em que o poder agora é medido pela disposição ao serviço do Espírito, pela renúncia, pela abnegação, dentro desse novo quadro de valores que o Cristo implementou no mundo. Esse, portanto, o primeiro aspecto fundamental. Deixarmos-nos conduzir pela humildade, pelo perdão, pela indulgência, pelo amor, é então ofertar o ouro a Jesus em retribuição a tudo aquilo que Ele nos trouxe. O segundo presente diz respeito ao incenso. E o incenso era um elemento muito utilizado no contexto do templo, por exemplo, nas ofertas, nos atos ali envolvendo os sacerdotes lá no templo em Jerusalém. Também era um elemento utilizado para fazer o óleo que era utilizado na unção, de modo que era algo muito ligado às questões da adoração. Até porque o próprio simbolismo do incenso, ele se eleva, uma vez queimado, ele sobe. Então, por isso que, por exemplo, todas as ofertas lá no templo em Jerusalém eram queimadas para que então aquilo que era essência pudesse subir como que em direção a Deus, em processo de elevação. Com o cristianismo, as ofertas materiais serão espiritualizadas, serão trazidas agora para o plano do Espírito, de modo que ofertar o incenso a Jesus é reconhecê-lo como esse que nos pode, de fato, conduzir à elevação, que é a meta para todos nós enquanto espíritos. É esse que faz entre nós e o Criador a intermediação que um dia há de nos levar até Ele, a uma relação própria e pessoal com o Criador. Em outras palavras, lembrando aqui uma das leis morais que o Espiritismo tão bem vai trabalhar em O Livro dos Espíritos. Aliás, a primeira delas, não por acaso, pela importância que essa lei moral tem, que é a lei de adoração. O que diz a lei de adoração? O que está por trás da lei de adoração? Podemos ir lá, questões 649 em diante do Livro dos Espíritos. Adorar a Deus é aproximar-se de Deus, é pensar em Deus, ou seja, cada vez mais criarmos uma comunhão com o Criador da vida. Estabelecemos um laço, um vínculo, uma relação, de modo que em nossa vida, em nossa caminhada, vida afora, possamos cada vez mais revelar o divino através da nossa ação. Quando o buscamos e comungamos com Ele, Ele se manifesta cada vez mais a partir da nossa atuação. A tal ponto que chegaremos um dia à condição de um Cristo, que pode, sem qualquer pretensão, dizer: eu e o Pai somos um, porque tudo o que faço, fiz conforme o que recebi dele. O que isso
representa para nós, à luz da evolução? Um espírito que se alçou à perfeita integração com o pensamento divino. Tudo que ele faz é reflexo do pensamento divino. Aliás, é bonito lembrarmos a frase de Jesus no diálogo, no contexto do diálogo com a mulher samaritana, que, aliás, é um diálogo que versa muito sobre a questão da adoração. Ele fala, olha, é chegado o tempo em que adorarão meu Pai em espírito e em verdade. Não nesse templo ou naquele outro, mas em qualquer lugar, porque em espírito e em verdade. E aí os discípulos foram à cidade comprar alimento, voltam, oferecem alimento para eles, e Jesus fala, não preciso, porque eu tenho um alimento que vocês ainda não conhecem, mas a minha comida é fazer a obra de meu Pai, levá-la a cabo, dar-lhe cumprimento. Então, olha que maravilha entendermos isso. Um espírito puro, ele se nutre dessa comunhão com o Pai. Manifestando o Pai, realizando a sua obra, é que ele encontra o ápice da sua satisfação, digamos assim, da sua nutrição, da sua plenitude espiritual. Então, o incenso ali representa isso, reconhecermos no Cristo aquele que nos pode levar à relação mais fundamental de todas, que é a nossa para com o próprio Criador, da criatura para com o Criador. Mas uma relação que seja pautada na lei divina, na lucidez, no que de fato é essa lei de adoração, porque por muitos séculos temos entendido que adorar a Deus é simplesmente comparecer a esse ou aquele templo, cumprir essa ou aquela ritualística de natureza exterior, esquecendo-nos da elevação do próprio ser. É como se ali estivesse sendo dito, olha, a melhor maneira que você tem de honrar ao Criador, de, entre aspas, incensá-lo, isto é, adorá-lo, é elevando-se também, seguindo com Cristo por esses caminhos de elevação de pensamentos, elevação de sentimentos, que deverão ser depois traduzidos na elevação do próprio mundo, da própria vida ao nosso redor. Aquele que se eleva em comunhão com o mais alto, depois desce em serviço para elevar também o mundo e as vidas ao seu redor. Aliás, essa é uma dinâmica muito presente no Evangelho. Jesus sobe no monte, depois desce. Essa é a dinâmica da vida. A gente sobe aprendendo, a gente sobe orando, a gente sobe estudando, a gente sobe buscando a inspiração e depois desce em serviço para elevar os demais. Até aquele momento em que os discípulos sobem com Jesus ao Monte Tabor, lá eles veem, a visita de Moisés, a visita de Elias, Jesus transfigurado, ficam encantados e aí não queriam descer mais. Queriam ficar ali, construir uma tenda e ficar só lá em cima. Jesus fala, não, é preciso desçamos. A gente sobe na comunhão com Deus para descermos em serviço, manifestando a presença divina no mundo. Esse é o segundo presente. E, finalmente, o terceiro, a mirra, que era dos elementos ali o mais amargo. A mirra que tinha propriedades medicinais, era usada para esses fins. Também era utilizada pelas suas características de conservação para o sepultamento, por exemplo, para o embalsamento, para embalsamar, corpos e tudo mais. No próprio sepultamento de Jesus, a mirra foi utilizada. Então, a mirra, ela traz, digamos assim, dois aspectos para nós sobre os quais nos vale lícito refletir ou interessante refletir. Primeiro, o aspecto medicinal. Então, ofertar a mirra para Jesus é reconhecê-lo como um grande médico que, de fato, tem os meios, os recursos para nos curar, nos levar por caminhos efetivos e definitivos de cura, embora muitas vezes o medicamento seja amargo. O Evangelho, ele a princípio é doce. Me lembro daquela passagem no livro de Apocalipse, em que João recebe um livrinho do anjo, ele ingere o livrinho do anjo, o livrinho ali é um símbolo da mensagem do Cristo, do Evangelho, e a princípio, na boca, o livrinho era muito doce, doce como mel, mas depois no ventre ele era amargo, a expressar o que o Evangelho faz conosco. Num contato superficial com o Evangelho, há sempre muito encantamento. Ai, Jesus é maravilhoso, as lágrimas, isso é parte do processo. De fato, Jesus é maravilhoso, é fascinante, é encantador, é sublime. No entanto, se a gente se detém só nessa camada, corremos um grande risco de não alcançarmos o cerne do Evangelho, que é quando ele desce ao estômago e é de fato digerido.
Quando o Evangelho começa a nos falar, portanto, de renúncia, de sacrifício, de disciplina, de desprendimento, ou seja, vencer antigos hábitos aos quais estamos ainda tão arraigados e que são as causas de nossas enfermidades psíquicas e espirituais. É aí que o Evangelho vai alcançando propriamente a sua característica curativa. É preciso ir fundo no Evangelho, portanto, para entender isso. Ofertar a mirra ali a Jesus é, portanto, reconhecer o papel benéfico desse amargor que o Evangelho traz à nossa vida, os desafios que a mensagem do Cristo propõe. Porque uma consciência mais esclarecida para o Evangelho é uma consciência que há de nos cobrar mais em termos de responsabilidade quanto ao que temos feito, a partir do que foi aprendido. E quanto mais sabemos e menos fazemos, mais incômodo se torna conviver com a nossa consciência. É amargo conhecer o Evangelho e não vivê-lo. Vai se tornando cada vez mais amargo. Mas está aí o processo. Reconhecer isso já é em si um passo de consciência, de libertação. Porque em pior condição estão aqueles que sequer sentem o amargo, ou seja, sequer reconhecem a necessidade de mudança, sequer reconhecem-se como enfermos. Por isso Jesus disse também na condição de grande médico das almas, olha, eu vim não para os sãos, mas para os enfermos. Quando ele era criticado duramente pelos fariseus pelo fato de sentar-se, fazer as refeições com publicanos e pecadores, é que ele trazia essa resposta, eu vim para os enfermos e não para os sãos. Com isso, ele queria dizer que os fariseus eram sãos? Ou simplesmente que, infelizmente, eles ainda não haviam se reconhecido como enfermos, ao passo que os publicanos e os pecadores, pelo menos, já se reconheciam como enfermos. Já sentiam o amargor do arrependimento e, com isso, queriam se curar, se aproximar do médico. Então, é isso que a mirra representa. O processo mais profundo de mergulho, de interação com o Evangelho, que será amargo, no entanto, libertador, curativo. Um processo que passa por vencermos vícios arraigados em nós, que é algo como que arrancarmos um pedaço de nós mesmos. Vencer hábitos infelizes é como que tirar algo que faz parte de nós, porque há séculos tem estado ali. Aí entra o elemento também associado à mirra, que é o elemento do sacrifício, da morte. A mirra era usada para envolver o que morria, de modo que no contato com o Evangelho algo em nós precisará morrer. Parcelas de nós precisarão morrer, para que vida nova possa se afirmar. Morte seguida de ressurreição. O ápice do Evangelho. A cruz do esforço árduo por vencer a si mesmo, na fidelidade ao dever, na disciplina de si mesmo, na indulgência, no perdão, mas cruz que abre caminho para a ressurreição, vida nova. O amargor do remédio que abre espaço para o bem-estar e a leveza da cura. Por isso a mirra comparece também como elemento essencial no reconhecimento do que o Cristo deve representar em nossa vida. Por isso, cada um desses três presentes representam, em verdade, dentro desse simbolismo que aqui tentamos apresentar, digamos, uma postura, um reconhecimento de nossa parte em relação ao presente e à oferta que nos foi dada, através do Evangelho ou da própria vinda de Jesus. Saber ofertar esses presentes, saber adotar essa postura, cultivar essa compreensão e esse entendimento acerca do que de fato é Jesus, do que de fato significa seguir, do que de fato representa Natal em nós, é justamente aprendermos então a ofertar esses presentes a Jesus. O ouro, entregando a nossa vida à sua governança, ninguém pode servir a dois senhores, ou se serve a Mamon, ou se serve a Cristo, é ofertar, portanto, a Ele o ouro. O incenso, nessa busca por elevar pensamentos, sentimentos, estabelecendo uma comunhão, uma ligação mais estreita, tanto com a espiritualidade superior, bem como com o próprio Criador, que é justamente o que o Cristo intenta junto de nós, levar-nos a essa ligação, a essa comunhão com o Pai, e finalmente reconhecer o valor das experiências amargas, sobretudo dentro de nós, né? A luta que o Evangelho desperta e aquilo que precisará morrer, ceder espaço para o que há de nascer, o Cristo, a representar a nossa versão
aprimorada, a versão melhor de nós mesmos que deveremos estar sempre no intuito de construir a partir da luz recebida do seu Evangelho. Que exista, portanto, de nossa parte essa disposição em dia a dia ofertar a Jesus esses 3 presentes, porque então será Natal todo dia, porque então sentiremos Ele cada vez mais presente em nós, o sentiremos junto de nós cada dia mais, dentro dessa dinâmica do Natal que precisamos estabelecer. Para encerrarmos, gostaríamos apenas de ler um pequeno poema que sintetiza então esse esforço do novo Natal que nos cabe buscar. Poema esse, no primeiro livro, ou um livro que traz uma compilação das primeiras mensagens recebidas pelo Chico Xavier, A Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra. No capítulo 47 temos a mensagem Novo Natal, um espírito anônimo. Novo Natal na terra se anuncia, clarão de luz nas épocas futuras, quando a paz portadora da alegria reinar perenemente entre as criaturas. Quando o mundo, vibrando em harmonia, buscar o bem, a fonte das venturas, e acordando de amarga letargia, encaminhar-se lúcido às alturas. Quando o amor em auroras promissoras, iluminar as almas sofredoras, desviando-as da dor, da imperfeição. Veremos nós, então, entre fulgores, o Natal de perenes esplendores, Cristo nascendo em cada coração. E com esse poema, então, vamos passar a nossa prece de encerramento.